Pesquisa Datafolha apontou aumento no índice de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, com melhor avaliação desde o início do mandato. Acompanhe os detalhes. Em abril, 33% consideravam a gestão do presidente como ótima ou boa. Em maio, o índice se manteve. Depois passou para 32% e agora foi para 37%. Os que consideravam regular eram 26% em abril, passou para 22% em maio, depois 23% e agora são 27%. Em abril, 38% avaliaram o presidente como ruim ou péssimo. Depois passou para 43%, em junho 44% e agora foi para 34%. Os que não souberam responder eram 3% em abril, 2% em maio, depois 1% e agora se manteve em 1%. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 11 e 12 de agosto e ouviu 2.065 pessoas em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos repercutir o tema com o Miguel Daúde, que já está aqui conosco. Daúde, na sua opinião, essa melhora na popularidade do Bolsonaro tem a ver com um Bolsonaro mais distante do cercadinho ali de Brasília, quer dizer, falando menos, criando menos polêmica, tem mais a ver com a aproximação dele com Alcolumbre e com Rodrigo Maia, ou com o Bolsonaro mais mão aberta em função desses auxílios emergenciais? Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Petren. Boa tarde a todos. Petren, é um conjunto de fatores muito positivo, né? Que o presidente Jair Bolsonaro ele adotou. A primeira coisa que ele adotou foi exatamente se afastar dos radicais, daqueles que viviam pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Esses radicais acabavam causando uma certa rejeição do presidente junto a uma parte da população, porque o presidente não foi eleito com a totalidade dos votos, né? Teve eleitores que não votaram nele. E quanto mais ele colocava essa ala radical, mais partia por esse caminho, mais ele tinha o afastamento de alguns eleitores, porque pessoas que votaram nele rejeitavam muito o PT, rejeitavam muito a corrupção. Esse é um ponto. O outro ponto, ele parou de usar como mensageiros aqueles que ficavam ali naquele cercadinho, né? Ali ele usava para atacar a imprensa, usava para fazer uma série de tomar algumas posições. Isso também foi positivo. A outra coisa positiva foi o entendimento com o Congresso, né? Porque entendimento com o Congresso não quer dizer corrupção. Qualquer país democrático há um conjunto de governança, né? Aqueles que têm o primeiro-ministro, ele forma o governo. Então o Bolsonaro está fazendo isso. O fato dele usar essa relação com o Centrão para indicar um cargo ali, um cargo aqui, não quer dizer que ele está dizendo para os partidos, vocês vão poder roubar. Não é nada disso. A administração de uma nação como o Brasil é um conjunto de atividades. Então, quer queiram, quer não, o sentimento que o país está tendo é de que não, Bolsonaro quer realmente governar o país, né? Outro fator foi a questão também dos recursos, né? do socorro emergencial, que isso é positivo também para o presidente. Agora, Daúde, a questão do teto de gastos. Seguinte, muita gente próxima ao Bolsonaro acha que é preciso você ultrapassar o teto de gastos. O Paulo Guedes é radicalmente contra. E esse é um ponto central para o futuro econômico do país. O que você acha dessa discussão? Bom, eu acho que você respeitar as contas públicas é importantíssimo porque você transmite confiança. Mas vamos ver essa questão do teto de gasto. O teto de gasto, Petro, ele foi estabelecido lá em 2016, porque a Dilma sofreu um impeachment, né, em decorrência de gastar além daquilo que ela podia. Ela tentou fazer lá umas maracutaias, tal, pensando que não iam perceber, e aí custou o cargo de presidente. O Temer, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi dizer: não podemos gastar
mais do que o orçamento passado. Só que, Petri, vamos raciocinar, vamos fazer um raciocínio. Como é que é elaborado a peça orçamentária? Você leva em consideração algumas variáveis: crescimento, inflação, taxa de juros, o crescimento da população. Então, considerando essas variáveis, você forma uma peça orçamentária. Então, é sobre essa peça orçamentária que você estabelece o teto de gasto. Agora, Petri, o que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com o Brasil? Nós estamos vendo aí uma queda de mais ou menos 7%, eu acho que vai cair mais o nosso PIB. Então você é a favor de aumentar esse teto de gastos, então? Não, eu não sou a favor de aumentar o teto de gasto. Eu sou a favor da política de Keynes. O que é? O Neil Dial, lá nos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos do buraco, ele adotou isso. Então não é você pegar dinheiro para dar aumento para funcionário público, dinheiro para dar aumento para coisas que não têm sentido. Seria investimento, então? Investimento. Agora, se você tem uma queda de variáveis que vai te comprometer, então sabe o que você vai fazer? Você vai entrar num ciclo cada vez pior para a economia, porque cada vez mais você tem que parar de gastar menos. Aí vai chegar uma hora que você cria um problema que você não vai ter dinheiro para nada mais. Tá então certo. Não é discutir teto de gasto. O que nós temos que discutir é como é que nós vamos sair deste buraco. Ah, não, mas eu já tive experiência. O Bolsonaro não é a Dilma, o Bolsonaro não é o PT. Podia começar com a reforma administrativa, né, Dáudico? Sim, temos que fazer as reformas. Eu acho que tem que começar com a reforma da federação, que você estabelece o que fazer, com que dinheiro fazer aos entes da federação. Tá bom. Então, não que eu seja contra o teto de gasto. Petri, nós estamos vivendo como o próprio presidente disse, já gastamos 700 bilhões, né, para atender essa pandemia. Pô, nós precisamos começar a investir em alguma coisa para a roda andar. Tá então, certo. Eu acho que essa visão do Paulo Guedes, o objetivo que ele está pretendendo, só vai ser atingido, Petri, daqui a 15, 20 anos. E nós não temos 15, 20 anos para ficar com 60, 70 bilhões de pessoas na rede de proteção social. Tá bom, Daudi, eu preciso encerrar aqui. Eu preciso encerrar, porque eu estou sem tempo também aqui, a gente não consegue também, a gente precisa também controlar o nosso tempo, como o governo precisa controlar as suas contas. Que esse assunto é entusiasmante. Isso, mas a gente vai voltar a falar. Porque ele dá oportunidade para a gente mostrar um lado que ninguém mostra, Pé. Tá certo. A gente vai voltar a tocar esse assunto. Bom final de semana para você, Daudi. Até a segunda. Tchau. Até a segunda. Tchau, obrigado. Valeu.